E, da mesma maneira, um curso que pressupõe um trabalho para a área de conhecimento precisa permitir que os professores possam trabalhar juntos para criar esse processo de trabalho de maneira orquestrada, né? Mas a gente está abrindo mão dos conhecimentos das disciplinas de modo nenhum, né? Os conhecimentos das disciplinas são aqueles que compõem o trabalho interdisciplinar, né? A diferença é que a problematização, né, o problema que está sendo proposto, ele tem um aspecto interdisciplinar, das ciências humanas. Aliás, como sempre acontece, quantas vezes vocês já não devem ter se deparado na escola com o professor de geografia falando do mesmo assunto que o professor de história, mas sobre uma outra abordagem, a partir de uma outra abordagem, né? Ou a filosofia, a gente tratando ali do pensamento liberal e de autores filósofos do século XVIII, mas sou professor de história, né? Mas tudo bem, Rousseau é um autor que, por exemplo, se usa, né, numa aula de história, mas é um autor que também poderia ser trabalhado na filosofia e é trabalhado na filosofia em alguns contextos. Então, assim, isso já existe, né? Porque o conhecimento, de fato, ele não tem fronteira da disciplina. O problema é que a gente estava sempre muito preso a uma lógica disciplinar. Então, eu vejo que se abre uma janela que pode ser uma boa oportunidade para não só trabalhar os conhecimentos disciplinares, mas tratar as disciplinas a partir de problemas que têm a ver com a área de conhecimento. Vamos dizer um deles, o trabalho. O trabalho não é uma questão da história, nem da geografia, nem da filosofia somente. É uma questão da sociedade. A sociedade brasileira, a sociedade mundial, a gente sabe que é uma categoria fundamental das ciências humanas, que é o quanto as sociedades se organizam a partir da forma como as pessoas trabalham. E isso pode certamente ser explorado na filosofia, na história, na geografia, na sociologia. Então, para todas essas disciplinas são temas essenciais. Então, por que não trabalhar junto? Por que não fragmentar menos? E é essa a proposta que a gente está aqui trazendo para vocês. Eu vou mostrar aqui, para encerrar minha fala, uma proposta de um capítulo nosso que exatamente fala sobre trabalho. E tentar mostrar para vocês como é que a gente pensou essa ideia, né, do mundo do trabalho em um capítulo que ele não é de uma disciplina em especial, mas que todas as disciplinas estão presentes aqui. Então, esse capítulo 5, ele, de um dos volumes cujo tema geral é o trabalho, né? O trabalho tem uma força central no volume inteiro, né? Nesse capítulo 5, só para dar um exemplo, a gente começa aqui com o tema dele são as transformações do mundo do trabalho. A gente tinha estudado no capítulo anterior, inclusive, as críticas ao trabalho na sociedade capitalista, a proposta socialista, e aqui a gente vem discutir as transformações do mundo do trabalho no mundo contemporâneo. Inclusive, aqui essa foto não é por acaso, né? Temos aqui o entregador e aquele protesto dos entregadores, né, que aconteceu aqui em São Paulo, e que tem tudo a ver com uma certa lógica da precarização do mundo do trabalho no século XXI. Então, aqui já caberia uma primeira reflexão, né? E eu vou passar um pouco aqui com vocês. Na verdade, é uma página dupla aqui, né? Então, essas duas páginas vão problematizar essa questão do mundo do trabalho no século XXI. E aqui a gente começa discutindo o universo do trabalho, né? E vai retomar historicamente também, desde aqui da história aqui, desculpa, antes, tem uma outra seção anterior que a gente chama de narrativas, né? Que são pessoas contando a sua experiência, né? Então aqui nós temos uma pessoa que trabalha, né, com aplicativos e trabalha 12 horas por dia, né, como entregador, e conta a sua narrativa, né, no mundo de hoje, para mostrar como é que é trabalhar como motoboy no contexto de hoje, né?
Então é um depoimento que traz a problematização toda que a gente vai desenvolver ao longo do capítulo. Qual professor aqui, de qual disciplina pode trabalhar essa atividade? Na minha compreensão, qualquer um dos 4 professores das disciplinas da área tem capacidade de trabalhar, porque se trata de um tema contemporâneo que, de alguma maneira, diz respeito às 4 disciplinas, né? A questão é, qual é o planejamento, né? O que nós combinamos como professores, que espaço nós tivemos para planejar isso, né? Depois, a gente vai conceituar, né, aqui o trabalho, né, a questão das condições de trabalho, e já surge uma atividade que é muito comum na disciplina de geografia, que é o trabalho com gráficos e tabelas para entender, para fazer aqui uma análise, né, da questão do trabalho no mundo contemporâneo. Aqui aparece uma linha do tempo, tipicamente da disciplina de História, que vai discutir o trabalho ao longo dos tempos, né? E, inclusive, depois vem um texto histórico, né, próprio para falar da questão do trabalho na história das sociedades humanas. Então, eu acho que aqui o professor de História cabe muito bem como um foco central, né, como alguém que vai trabalhar essa visão mais panorâmica histórica da questão do trabalho. Aqui entra a questão até da escravidão, das diferentes formas de trabalho, né? Aqui continua ainda, aí fala do sistema capitalista, o trabalho assalariado, né? E depois a gente desemboca numa atividade de pesquisa, né, em que a gente, de novo, aqui vai discutir uma certa abordagem sobre cantigas de trabalho, né, um trabalho que tem muito a ver com a sociologia também, com a antropologia, e pode também muito bem estar muito vinculada também à geografia, né, em que a gente vai conduzir uma atividade de pesquisa que retoma o significado dessas canções, dos cantos de trabalho, e o sentido que ele pode ter em uma determinada sociedade. Depois a gente vem para a sociedade da informação e o mundo do trabalho, o que vai começar a trazer uma série de mudanças. Talvez a geografia aqui tivesse um papel importante para discutir isso, mas também a filosofia. A filosofia tem uma discussão contemporânea sobre o significado, né, da comunicação nesse novo contexto que a gente está vivendo. O professor André, que está aqui com a gente, é muito especialista nesse tema também. Depois a gente vai trazer a questão do mercado de trabalho no Brasil, né, que, numa perspectiva histórica, mas também contemporânea, é muito própria das discussões tanto da história como da geografia, né. E durante a pandemia, já trazendo aqui o mundo contemporâneo, o quanto que o mercado de trabalho também foi afetado por esse novo contexto, né? E logo em seguida a gente retoma aí a atividade com gráficos e tabelas, que está bem presente nesse capítulo intencionalmente, né? Até porque o tema sugere isso, para fazer de novo uma releitura sobre a questão do emprego no Brasil. Retomamos a questão do trabalho home office, mais um tema aqui que a filosofia pode passar por ele também, que é o sentido do trabalho na sociedade contemporânea, né? Essa ideia do home office e também a questão da desregulamentação dos direitos trabalhistas, a discussão muito forte da sociologia, né? A questão dos sindicatos, como é que ele vai aparecer nesse contexto, né? Aí uma atividade que ainda trabalha a questão dos projetos de lei e também os movimentos que se organizam no trabalho, num foco bastante grande na sociologia aí, né? E, por fim, a gente retoma, conclui esse trabalho, uma atividade que me parece uma discussão muito interessante para a filosofia também, com a discussão do Júlio Verne, Viagem do Centro da Terra, né? Traz um trecho dele e aí propõe um conjunto de reflexões sobre a questão do trabalho no mundo contemporâneo, naquela perspectiva que eu dizia para vocês, da construção de um pensamento reflexivo.
da capacidade do sujeito construir o pensamento a partir das suas próprias ideias. Enfim, aí nós temos um conjunto de sugestões de leitura que estão ligadas às diferentes disciplinas e também um conjunto de questões do Enem que estão relacionadas à área de ciências humanas. Então, essa aqui foi uma passagem por um capítulo apenas para eu tentar mostrar para vocês que eu consigo enxergar as disciplinas presentes. E tem horas que, por exemplo, neste capítulo, a sociologia e a geografia, nos seus conhecimentos clássicos, estão bastante presentes, né? Tem outros que a filosofia vai estar mais presente, tem outros que a história vai estar mais presente, naqueles que são chamados conteúdos consagrados das disciplinas. E, então, tudo para poder organizar um trabalho como esse, a grande questão, a palavra-chave que está aqui é o planejamento na escola, que precisa acontecer de uma maneira coordenada entre os professores, e as escolas precisam garantir esse espaço.